E aí, turma, estamos aqui fazendo uma caminhadinha aqui na Orla da Lagoa, aproveitando o dia de folga. Lá na igreja a gente está nessa série do livro de Gênesis e isso tem feito a gente pensar em muitas coisas que são princípios importantes que a gente deixa de lado, né? E levar em Gênesis em consideração na nossa teologia também. Lá fala sobre como Deus criou todas as coisas e como Ele está organizando e ordenando todas as coisas. Isso me fez pensar como que nós podemos também refletir essa postura diante de Deus e no mundo também, né? De buscar ordem, funcionalidade, de entender o papel da humanidade na criação e de como nós podemos cuidar do nosso planeta, da humanidade, né? Buscar desenvolvimento, aquilo que a Bíblia chama de mandato cultural, né? Relacionamento com Deus, com o próximo e com o mundo onde nós vivemos também. Todas essas coisas foram perdidas, né? Pós-queda, e agora, graças a Deus pelo Evangelho, a gente pode retomar essas coisas aí também. É muito interessante no relato de Gênesis de 1 a 7 é também a ideia de Deus descansar, né? Deus separar um dia para o descanso, e às vezes a gente vê descanso como ficar deitado na cama, assistindo um filme, assistindo alguma coisa, e muitas vezes a gente não vê descanso como desfrutar do nosso trabalho ou desfrutar da criação, né? Então, por exemplo, dia de folga, né, como o que eu tô tendo hoje, é uma oportunidade da gente poder descansar, desfrutar, fazer uma caminhada, olhar para a natureza, né? Por isso que o passeio é tão importante, por isso que conhecer um lugar. E interrompendo meus vídeos aqui, olha só pra você ver isso aqui. Que coisa extraordinária, ó. Aqui, ó. Parece que ela tá botando um ovo aqui, né? Gente, que coisa interessante, olha. Olha lá, ó. E aí, amigão? Coisa extraordinária, né? Você vê aqui, ó, na beirada da lagoa aqui mesmo. Tem tanta vida aqui que a gente às vezes não vê, né? Uns patinhos, tem essas tartarugas aí, né? Os cágados. Tanta coisa bonita aqui para se admirar. Mas a gente não vê, né? Em coisas como essa. E como que uma visão, por exemplo, de mordomo mesmo da terra, né? De aqueles que foram comissionados mesmo para cuidar, cultivar, né? Como que isso poderia fazer com que a gente pensasse uma teologia para a cidade, né? Que desembocasse em políticas públicas mesmo, que favorecesse a ideia do espaço comum, né? Parques, praças, áreas, né, de convívio onde a gente pode crescer como cidade, né? Moradia, enfim, desenvolver trabalho, mas também lugares para desenvolver vida, né? Ao ar livre, né? Um pouco do que eles chamam na teologia de teologia ambiental, né? Não é papo de esquerda e não é papo também do pessoal enfim, maluco, mas é papo da Bíblia, né? A Bíblia fala sobre cuidar. Tem várias narrativas em que a natureza é usada para representar uma imagem, uma coisa do caráter de Deus, uma missão. O próprio Israel é chamado a possuir uma terra. Nós vamos também herdar uma nova Jerusalém, uma cidade que desce do céu, um jardim renovado. Gente, pensa como essas coisas, os princípios que estão ali em Gênesis 1, Gênesis 2, poderiam moldar a nossa teologia, a nossa maneira de ver a cidade. Em vez da gente só consumir, da gente só extrair riqueza, só extrair ali produto, matéria-prima, né? Como a gente poderia cultivar, melhorar aquilo que já existe, aquilo que nós já temos, né? Então Deus se importa com beleza, Deus se importa com descanso, Deus se importa com qualidade de vida, porque essas coisas aqui, gente, tudo isso favorece os relacionamentos e favorece também a gente glorificar a Deus, né? Então pensa sobre isso, tá? Você está colocando mais atividade física na sua vida, ir ao ar livre, caminhada, passear, conhecer uma cachoeira, ir pra praia, levar os seus filhos para ter contato, né? De ficar andando descalço na grama, deitar debaixo de uma árvore, ver o pôr do sol, o nascer do sol, enxergar as estrelas, né? Enfim, essas coisas que são importantes na nossa vida aí. Nós poderíamos tirar várias lições ali de Gênesis, e eu acho que eu vou até comentar em outros vídeos outras coisas ali importantes. Mas o que mais tem mexido comigo nessa série de Gênesis
é realmente a gente poder olhar para o princípio de tudo, o que Deus estava intencionando quando criou a humanidade e quando colocou a humanidade também nesse planeta, né? E se o Evangelho ele é uma mensagem apenas espiritual para a salvação das nossas almas, ou se o Evangelho ele é a solução de Deus para que a gente possa ser redimido para viver no mundo redimido. E isso já pode ser experimentado já agora. Primeiro, acho que a gente precisa colocar Deus no centro da nossa fé como o Criador dos céus e da terra. Então, se nós honramos o Deus que criou todas essas coisas, que ao olhar para a criação, nós também possamos glorificar Ele, refletir e ver beleza nisso, né? Quando nós enxergamos a obra do artista e valorizamos essa obra, de certa maneira nós valorizamos também o artista, né? Isso é muito importante. Segundo, como nós podemos desfrutar de qualidade de vida, de uma vida com mais significado e propósito aqui também. Que ao evangelizar as pessoas, nós possamos dizer para elas que Deus está interessado em salvar a alma delas, que salvar a vida delas e salvar o mundo para que elas possam viver numa nova habitação, como uma nova humanidade, para esse novo relacionamento em Deus, em Jesus Cristo.